Olá, boa noite, boa noite! Segunda-feira! Sejam bem-vindos! Olá, Thiago e Grazi, sejam todos bem-vindos ao nosso novo quadro. Tudo bom, Thiago? Seja bem-vindo. Daqui a pouco tá você aqui comigo, né? Daqui uns dias. Que bacana, gente. Deixa eu baixar aqui meu som. Olha só, olá, boa noite, Eli. Sejam todos bem-vindos ao meu novo quadro aqui no Instagram, que é o Jana Convida. Nesse quadro, eu vou convidar profissionais que me inspiram, profissionais da área da saúde e da estética, em vários profissionais e várias formações, e toda noite a gente vai bater um papo muito legal, fazer uma entrevista, a gente vai trazer um pouco de conteúdo, tá? Então, se você, inclusive, tem alguma dica ou algum conteúdo que você gostaria de saber, de escutar, é só me mandar por direct sugestões de lives, convidados, temas que eu vou aproveitar, que eu vou escutar, tá bom? Lembrando também que hoje iniciou, né? Estão abertas as inscrições para um evento que será dia 10 de fevereiro. Um evento que se chama Os Segredos do Lábio Perfeito. É um workshop online gratuito, na qual eu vou te ensinar como construir um lábio perfeito, como dominar as técnicas de preenchimento labial e construir um lábio perfeito com segurança, tá bom? Então já anota ali na tua agenda, dia 10 de fevereiro. Muito bem, gente. E hoje, então, oi Sheila, oi Ana, tudo jóia? Oi, Thalita, Priscila, sejam bem-vindas, Mônica. E hoje, gente, eu vou chamar aqui minha convidada especial, que é a doutora Mariana, ela é enfermeira esteta, foi minha colega na pós-graduação e é uma baita empreendedora do ramo da estética, tá bom? Vou chamar ela aqui, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Pedidos para participar. Aqui, Mari. Vão mandando essa live para os seus amigos, para suas amigas, no coraçãozinho. Isso. Acho que deu certo aqui. Oi! Oi, eu! Tudo bom? Seja bem-vinda! Ai, que felicidade, Jana! Tava aqui te escutando falar e pensei duas coisas. A primeira, assim, quanto tempo eu não te vejo pessoalmente, porque a pandemia fez isso acontecer. A nossa última saída foi épica, que foi pro congresso em Barcelona. E depois Foi. disso, pandemia, né, Jana? Ainda bem que a gente foi antes. Nossa, assim, ó. A gente decidiu ir naquele congresso, em 2 meses a gente decidiu, arrumou tudo e fomos, né, Mari? Pronto, tudo pronto. E que bom que a gente foi, que a gente aproveitou a oportunidade, porque a oportunidade não bate duas vezes na porta, né? Olha, você sabe, assim, hoje a gente estaria enroscado, porque tá tudo muito mais difícil, né? Muito mais complicado de fazer viagem no tempo desse, de pandemia, viagens grandes assim. E a outra coisa que eu pensei, quando você falou assim, olha, minha colega de turma de especialização, gente, nós somos a terceira turma de Porto Alegre, isso já tem tempo, amiga. É, para quem não sabe, né? Eu e a Mari, eu sou farmacêutica esteta e a Mari é enfermeira esteta. Nós somos pioneiros do estado e do Brasil, sim. Então, E, lá há 8 anos atrás, a gente estava iniciando nessa área da estética, desbravando tudo, né? Superando preconceitos, mostrando, palestrando de forma gratuita nas universidades, nos congressos, né, Mari? E divulgando realmente essa área que na época era uma área nova. Hoje em dia a gente já sabe que é uma área que já está bem estabelecida, né? bem assim, Jana, olha, esse pioneirismo não é fácil, todos nós dessa época, a gente tem muitas histórias para contar. Mas também foi um caminho de muito aprendizado, de muita coisa boa. E que bom que como você, algumas pessoas conseguem repartir isso e fazer com que as pessoas que estão começando agora não necessariamente passem por todos os perrengues que a gente passou. Porque sim, gente, É, muita coisa para chegar. Hoje a gente olha o mercado da estética e fala, poxa, ainda temos problemas, claro, mas né, a gente consegue respirar tranquila. E durante muitas vezes a gente ficou ali com o coração na mão, pensando como é que seria. é verdade. Alguns perrengues, né, Mari?
Mas hoje nós não vamos falar de perrengues, nós vamos falar de coisas boas. E a Mari, então, como eu falei para vocês, ela foi minha colega na pós-graduação, ela é enfermeira esteta, ela tem clínica lá em Canoas, né, Mari? Canoas, é. Ela mora em Porto Alegre, mas trabalha em Canoas. Acho que é assim que tá fazendo ainda, né? Teve mais de uma clínica. Mari, eu quero que você comece contando para nós, para nossa audiência, para nossos alunos, nossos seguidores, nossos amigos, né? Como que começou a tua paixão pela estética? O que que te trouxe, assim, entrar nessa área? Tá, Jana, assim, ó, a primeira coisa que eu acho que me chamou a atenção para estética é que eu sempre fui muito consumidora de estética, né? Então eu sempre gostei, assim, sempre fui muito vaidosa, então eu gostava de me sentir bem, de me olhar. Eu percebi desde muito cedo que eu estar com a minha autoestima bem, eu me sentir bonita, isso me deixava mais autoconfiante. E a autoconfiança trazia para mim uma variedade de situações em que eu conseguia me posicionar de forma muito positiva. Então, desde muito cedo, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a perceber que, poxa, é uma coisa importante ali. Às vezes coisas simples, assim, por exemplo, quando eu começava num trabalho novo, quando eu tinha uma reunião importante, eu gostava de estar vestindo uma peça de roupa nova, eu gostava de ter feito uma escova no cabelo, porque aquilo me deixava mais autoconfiante. Confiante. Eu sei que me Ótimo. abria, né? Ô, Então, Mari, pode e falar, Jana. me diz uma coisa, assim, hoje lá na linha de frente da clínica, né? Eu sei que você tem várias funcionárias, colaboradoras, né? Eu sei que você tem gerente, tudo e tal. Mas hoje, assim, como você acompanha todo o processo, quais os casos que você vê que tem mais demanda? Porque as clientes hoje, suas pacientes, mais te procuram, assim, o que elas mais buscam nos seus serviços ou indiretamente, porque elas buscam a Mariana, a clínica da Mari? Certo. Jana, assim, ó, é muito amplo, né? Mas tem dois, eu acho que são os carros-chefes, assim, que são o que mais traz, né, serviços para gente. Eu tenho uma clínica grande, então é uma clínica que tem desde emagrecimento até os procedimentos estéticos corporais e faciais. Então, emagrecimento sempre está ali, quase que em primeiro plano, quando a gente pensa em clínica como um todo, né? É importante ressaltar que com a questão da pandemia, né? Acho que a gente aprendeu a olhar para a saúde como com aquele olhar de, olha, isso é responsabilidade minha, eu preciso me cuidar mais. E a questão do emagrecimento se fez muito presente, muito importante, né? Principalmente no comecinho da pandemia ali, a gente tinha, assim, situações que quando falava, olha, obesidade pode complicar doença se você vier pegar, então isso atingiu a gente em cheio. E a gente ajudou muitas pessoas a recuperarem a saúde, sabe? A se sentirem mais fortes, realmente mais saudáveis para enfrentar a pandemia. Então, emagrecimento vem com tudo. É claro que a gente tem os sazonais, né? Então, na época do inverno, tem muitos peelings, muitos cuidados com a qualidade da pele. No pré-verão, é tudo que é procedimento estético corporal, né? Então, É. é, Ô, Mari, e me diz uma coisa assim, chegando as clientes ali no teu espaço, na tua clínica, que por sinal é maravilhosa, nova, né? Eu tô louca pra conhecer, porque é um luxo só, chiquérrimo. Quem estiver morando ali perto vai conhecer, por favor. O que você percebe, assim, as pacientes chegam, né, buscando mais autoestima, mais confiança, como você mesmo falou, né, que você entrou nessa área buscando isso. E hoje você vê, assim, qual que é a maior dificuldade das suas pacientes? A partir do momento, não só em adquirir o serviço, mas em... Vou deixar você falar, tá? Não vou antecipar, não vou dar spoiler do que eu penso, vou deixar você falar. Mas qual que você acha que é a maior dificuldade, assim, das pacientes hoje em dia? tá. Vou dizer um pouquinho do perfil dos pacientes que me procuram, tá? Ali dentro da clínica a gente divide, a gente não dá conta de fazer tudo, claro. Então, além da administração, eu faço a parte da assistência para os procedimentos faciais, né? E aumentou muito a demanda para procedimentos faciais, porque, de certa forma, o mundo se tornou digital muito mais rápido, né, Jana? Acho que a digital estava acontecendo e a pandemia apressou muito tudo isso. E aí as pessoas se deram conta de uma nova realidade que elas não tinham antes, a necessidade que elas não tinham. Então eu tive muitas clientes que chegaram e falaram assim, Mari, eu preciso melhorar, por exemplo,
as rugas aqui, porque agora eu vivo em reunião online. Então, o fato de pegar ali no vídeo e não me sentir bem com o que eu tô vendo, às vezes me constrange, inclusive de dar minha opinião numa questão. Então, algumas situações assim me chamaram muito a atenção, Jana, assim, porque e casa bem com tudo isso que a gente já começou a conversar. A questão da autoestima, da autoconfiança, né, na tua tomada de decisão. Então, uma série de pessoas me procurar e falar assim, olha, ainda mais quando chama atenção para se eu estou numa reunião com mais pessoas, que eu vejo eu na tela inteira ali, eu sei que eu estou aparecendo daquele jeito para todo mundo, eu perco até o foco, eu não sei o que eu estou falando mais. Então começou a ficar muito rotineiro isso, né? Sim. E outra coisa importante, a gente está na maior parte do tempo de máscara, então a gente está tapando toda essa região. E o que sobrou, o que faz a comunicação visual hoje com as outras pessoas que se relacionam com a gente, é o terço superior, né? Então, as ruguinhas da testa, as ruguinhas do pé de galinha, a flacidez na região das olheiras, né? A pálpebra mais fininha. Isso são situações que começaram a aparecer com muito mais frequência. E respondendo aí da tua pergunta, assim, a dificuldade, né? Eu tenho, talvez seja o perfil do meu público, né? Para procedimentos faciais, são mulheres na faixa dos 30 e poucos, 40 anos, até 50 anos, 60, e que a gente elas têm hoje, assim, muito receio da harmonização exagerada, sabe? Então, quando ela para uma primeira avaliação, muitas vezes elas vêm com o celular na mão e falam, Mari, assim, eu quero melhorar, mas igual essa minha amiga aqui, pelo amor de Deus, não me deixa assim. Então, incrível, assim, é muito comum. Então, isso acontece bastante, Jana, assim, eu vejo que é uma dificuldade que às vezes faz com que o cliente tenha dificuldade de chegar até o profissional, porque ele acha que tudo vai ser moldezinho e todo mundo vai sair com o mesmo rosto, com o mesmo perfil. E porque ele tem receio do que o que ele vai fazer ali, de repente, dê um resultado que fique um resultado que ele não se reconheça mais. Né? Artificial, né? Artificial. O que eu percebi, assim, que principalmente as mulheres, assim, eu quero melhorar o que eu tenho, eu não quero ser outra pessoa, né? Eu quero me olhar aos 40 no espelho e falar, poxa, tá super bem nos 40, não preciso ter cara de 20, né? Então, tu sabe que, Mari, assim, esse teu comentário, ele faz total sentido e aqui na minha clínica também, as minhas clientes vêm buscando naturalidade, então cada vez mais, né, desde assim, ó, de você passou aquela moda de ser tudo exagerado, desde o siliconão, lembra, Mari, que tu postou, né, esses dias da cirurgia, que não é mais, que tu não quer mais tetão, peitão, né, que tu perdeu a palavra. Mas assim, as coisas mudaram, tudo vai mudando. Então agora, tudo quanto é mais natural é melhor. E, Mari, essa questão do olho ali, da expressão, né, é muito importante. E como aumentou muito a demanda, a procura por procedimentos que vão fazer um resultado mais sutil, mais suave, nessas regiões que antes talvez não eram tão exploradas, né? Então, antes não tinha tanta preocupação com o arqueamento da sobrancelha, com a pálpebra, com a bolsa, como é agora, após essa pandemia, todo esse processo de usar máscara. Mas também, em contrapartida, eu fiz tanto preenchimento labial, porque a mulherada queria aproveitar. Agora que eu vou estar em casa, vou estar usando máscara, vou aproveitar e vou arrumar minha boca, né? Porque fica um pouco inchadinho e tal. Então, foi um período que a gente vê que melhorou, né? Claro que tem toda a questão econômica, mas teve também muita procura por procedimentos, eu vejo, porque as pessoas estão trabalhando mais online, você está se olhando mais na câmera e você quer olhar para uma coisa bonita, né? Você quer se sentir confiante. Então, Mari, eu te pergunto assim, linkando agora com o nosso conteúdo, mais especificamente da nossa live de hoje. Você comentou muito dessas ruguinhas das bolsas, né? Dos pés de galinha. Vamos começar a adentrar um pouco no conteúdo. Me conta, vamos conceituar então o que é o fio de PDO, porque nem todo mundo precisa saber, não é obrigação de todo mundo saber, né?
Mari, você quer que eu explique ou você explica o conceito? Tá, Jana, só quero voltar um pouquinho antes ali na tua introdução, porque uma das coisas que eu percebi, assim, você falou, eu também pensei, falei, poxa, acho que nunca mais na vida eu vou fazer um preenchimento labial. E não, a gente fez muito preenchimento labial, porque a gente justamente teve essa sensação, né, de que as pessoas, poxa, agora eu mostro para quem eu quiser enquanto não tem o resultado final, né? E uma das coisas que eu acho que trouxe essa sensação que a gente tem de cuidar mais dessa região é que a gente normalmente, a gente costumava se olhar estática, né? A gente para na frente do espelho, bem quietinha, ali paradinha e se olha, né? E aí Uma pose. quando começou a demanda dos vídeos, a gente começou a se olhar em movimento, né? Fazendo caretas, sorrindo, marcando as ruguinhas, fazendo cara de bravo, de surpresa. E isso começou a chamar muita atenção das pessoas, né? Poxa, eu não sou aquela figura estática, eu sou uma figura em movimento o tempo todo. E claro, as ruguinhas também estão em movimento junto comigo. E aí, com essa demanda do crescimento para tratamentos para essa região, surgiu assim também uma demanda aumentada para uso dos fios de PDO. Ótimo. Pode falar. Assim, os fios de PDO, então, o que são os fios de PDO? Os fios de PDO é um material que se chama polidioxanona. Até anotei aqui porque é um nome complicado. PDO. Na verdade, ele já é utilizado há muito tempo, há mais de 30 anos lá na Coreia. Esses fios vieram da Coreia, muitos são importados de lá. E lá eles usam muito, assim, mas lá é muito barato, né, Mara? Inclusive, naquele congresso que a gente estava lá em Barcelona, tinha vários palestrantes lá daquela região, né? E, assim, ó, protocolos de usar 100 fios na face, é uma coisa assim de louco, sabe? A gente só olhava assim, nossa, o resultado deve ser fantástico, mas no Brasil, com o valor que tá, impossível a gente usar esse protocolo, né, Mari? A gente dava risada. É uma ostentação, né? A gente olhava as fotos assim, eu não tinha mais lugar que coubesse uma agulha no pescoço. E realmente. Um do ladinho do outro. Um do ladinho do outro. Sim. Então, esse material, ele foi muito utilizado em toda a questão de suturas e cirurgias. E percebeu-se que quando utilizava esse material, esse PDO, o tecido ao redor dessa sutura, ele cicatrizava de forma melhor. E não só a cicatrização, mas melhorava todo o aspecto da espessura dérmica desse tecido. Então, começou os estudos, né, na parte estética. E então, ele veio para o Brasil não faz muito tempo. Eu acho que a gente está trabalhando desde o princípio que veio para o Brasil, que faz, não sei, mas acho que faz uns 5, 6 anos. E o que acontece? Só que lá na Coreia, né, onde foi desenvolvido, onde aqui foi testado tudo, e são os protocolos melhores, mas que usam uma quantidade absurda que para nossa realidade é inviável economicamente, mas veio de lá. Então, ele é muito utilizado para estímulo de colágeno, para flacidez, né, Mari? Sim, Jana, e sabe que eu acho que ficou muito na memória das pessoas, porque quando a gente fala em fios para o rosto, e aí tem uma série de situações assim, tinha os fios búlgaros, tinha os fios de ouro, tinha os fios assim, uma quantidade gigantesca de fios. Só que até hoje, por exemplo, eu escuto assim, ai, Mariana, outro dia uma paciente falou, a Hebe Camargo não mexia nada, aquilo tudo era fio de ouro, todo mundo falava que era fio, aquilo eu não quero, né? Então ficou lá memória nossa e da população de forma geral, que quando a gente fala fio, a gente imagina um fio grosso, puxando, apertando, né? E acho que uma das coisas que é importante a gente dizer é que nem sempre é assim, né? O próprio material que a Jana está falando, a gente tem diversas espessuras, diversos tamanhos para poder conseguir usar de acordo com a necessidade de cada região, né? Aqui, nessa lá, a gente está falando mais dos fios lisos, os fios PDO que estimulam a produção de e eles vieram, pelo menos no meu ponto de vista, claro, nos ajudar muito em situações de regiões muito delicadas, onde a gente não tinha muito o que fazer quando a gente falava de estética, né? Assim, não é minimamente invasiva. As ruguinhas nessa região aqui, dos olhos, das olheiras, é algo que começa a incomodar muito, né? A gente sabe, quem aqui está naquela fase de usar uma maquiagem e falar, poxa, Mari, a maquiagem ficou pior sem nada, porque craquelou tudo, deu um sorriso, ruguinha.
Então É é um tipo verdade. de linha que incomoda porque fala, poxa, eu tento esconder com a maquiagem e só piora, né? Eu tento expressar a minha felicidade sorrindo, só piora. Então começa Sorri plena. exatamente, né? E aí agora me veio uma tal de uma pandemia que só para me ajudar, só me aparece isso aqui. Que é a forma de Jesus. comunicação, não tem jeito. Gente, Então, então assim, ó, pode pode. concluir, Mari. Então, assim, é importante a gente saber que nesse caso a gente está falando de fios assim, ó, muito fininhos, muito. Eles ficam imperceptíveis sobre a pele, né? A gente não consegue sentir, eles não incomodam, eles não têm nada daquilo que a gente tem lá na memória. Ai, vou pôr um fio, vai entrar aqui, sair do outro lado, puxar, vou sentir, vai incomodar. Então, são fios que, como a Jana disse, eles fazem dois trabalhos, né? Um trabalho de estimular a produção de colágeno e melhorar a qualidade da pele ali, melhorar a espessura, melhorar o padrão de rugas. E quando a gente coloca eles ali juntinhos, né? Por isso que vários é importante. Quando a gente faz isso daqui, ele forma uma rede de sustentação ali embaixo da pele onde a gente está aplicando. E essa rede também evita que a gente dobre mais a pele, dá mais sustentação, realmente, dá mais firmeza para a pele ali. Isso mesmo. Gente, então assim, ó, o fio de PDO, a gente tem vários tipos. Como a Mari comentou, tem vários tipos de materiais. O que a gente utiliza, o que eu utilizo, o que a Mari utiliza, são o de PDO, que é o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, o que acontece? Esse PDO, ele é absorvível, ele é biocompatível. Então, o teu corpo vai degradando esse fio. O que acontece? O teu organismo, ele vai identificar esse fio como um corpo estranho, certo? E ele vai querer degradar, ele vai quebrar esse fio. Essa ação vai gerar uma inflamação no tecido, que vai ativar os fibroblastos, que são células que produzem as fibras de colágeno. O que acontece? Esse fio, ele não é permanente, não vai ficar ali a vida toda. Ele vai ficar onde você colocou, né? E ao redor dele vai se formando uma trama de colágeno. E depois que ele não está mais ali, ele já foi quebrado, já foi degradado, no local onde ele estava, vai ficar aquele halo de colágeno novo, certo? Com uma pele mais densa, com uma textura mais densa, com menos flacidez. Então a gente tem que pensar assim, bom, se ele vai fazer um halo, né? Se eu, por exemplo, o fio ele é aplicado como ele vem numa agulha, por exemplo, ou numa cânula, e ele vem penduradinho assim. Então a gente insere no tecido, insere nas ruguinhas aqui periorais, bolsa. Muito Mari faz aqui também, né? Mari para essa ruga de braba. E daí o que acontece? Por isso que lá em Barcelona, quando a gente estava no congresso, a gente achou o máximo, mas um absurdo. Mas claro que vai dar resultado. Por quê? Porque eram 100 fios, um do ladinho do outro. Então, com certeza, quanto mais quantidade de fios você utilizar, melhor vai ser, porque você vai estar utilizando numa área maior. Mas também você vai investir, você vai ter um custo maior, porque a gente paga por unidade, né? Então, Sim. só que acaba acontecendo o quê? O que eu vejo? Esse tratamento, não é um tratamento assim, baratinho, né? Mas é um tratamento tranquilo de fazer. Para nós profissionais é tranquilo de fazer. E para o paciente também não é nada assim, o fio liso, não é nada assim de super sofrido. Agora, Mari, eu vou te fazer uma pergunta, espera aí. Não é uma coisa assim super sofrida, né? Que precisa fazer anestesia e tal. Agora, quando a gente fala em fio liso, tá? Que é o fio retinho para estímulo de colágeno, para aquelas linhas da bolsa, da ruga aqui de braba, rugas de periorais. Agora, Mari, conta para as nossas seguidoras, nossas alunas, amigas aqui, como que é a aplicação do fio de dermosustentação, que tem aquelas travas. É completamente diferente, gente, assim. Jana, isso é muito engraçado, porque quando uma cliente chega e ela não conhece o tratamento, e aí eu sugiro para ela, faço indicação para ela do tratamento, né? Ela tem justamente essa impressão, assim, poxa, é aquele fiozão grossão que eu vi para fazer dermossustentação, e ela acha que aquilo vai acontecer próximo dos olhos dela. E ela já, Mari, pelo amor de Deus, o que é que você está pensando em fazer, né? Quando a gente aplica um fio de dermossustentação, quando eu quero puxar lá a flacidez que está aqui,
é outro tipo de fio, assim, é uma outra espessura. Ele tem as espículas que são como fosse ali o anzol, a gente explica para ficar mais fácil de todo mundo entender. E esse anzolzinho lá com as espículas, ele se gruda na pele ali, e aí a gente puxa a pele para cima, a gente faz a sustentação literalmente da pele, né? Quer falar, Jana? Isso. E o que acontece? Então, lá há uns 4 anos atrás, não, faz mais, acho que foi no. Vou contar uma história aqui pra vocês. No meu primeiro curso, acho que a Mari não tava junto, mas duas amigas nossas, a Thaís e a Vanessa, estavam comigo. A gente foi fazer um curso de Botox e preenchimento lá em Porto Alegre, com um professor lá de São Paulo. E daí tinha outra turma que tava no lado, na outra sala, tendo curso desses fios. Gente, eu achei aquilo um absurdo. Eu pensei assim, gente, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Nossa, isso aqui é muito agressivo. Gente, eu nunca quero fazer isso. E daí depois, eu não sei quantos anos estava eu lá fazendo curso e aprendendo a técnica. Então, a gente cospe para cima e cai na gente, né? Porque a gente precisa se atualizar. E tem casos que precisa ser feito. Então, por exemplo, esse de sustentação, né? Ele é um procedimento mais agressivo, ele faz uma dermossustentação, ele é uma aplicação que tem que ser feito na gordura, então não é para qualquer rosto que serve, tem que ser um rosto mais gordinho, não pode ser aquela pele muito fina, que não vai ter onde o fio ancorar, o fio sustentar. E daí, como a Mari explicou, né, tem todos os vetores que a gente faz a aplicação, pode ser feito aqui no terço médio, pode ser feito na mandíbula, aqui no ângulo, pode ser feito na papada, pode ser feito inclusive corporal, para umbigo triste, para bumbum, né? Só que o que acontece? Ao contrário do fio liso, que você não vê o fio, que não tem, tipo assim, sutura, não tem, não é que vai ter sutura, mas não tem assim uma marca, um ponto ali. Sente, né, Jana? Assim, o fio liso a gente não sente ele. Você aplica e aí quando o cliente volta, por exemplo, normalmente dali 15 dias, eu quero sempre ver para ver se ficou tudo certinho, se já teve acomodação. Ele fala, Mari, eu nem lembrei que você aplicou o fio aí. Eu lembro porque eu sei que você me disse que eu vim aqui e fiz o procedimento, mas eu nem lembro. Então aquilo não te incomoda em nada, né? Então, isso também é muito bom. Porque quando a gente relaciona com fio de dermossustentação, né, Jana, esse que a gente puxa ali, que a gente faz ancoragem, tudo, ele às vezes é perceptível. Não perceptível esteticamente, visualmente, mas se você coloca a mão, se você sente, se você tenta sentir, você acha, você encontra o fiozinho ali. E é uma coisa importante para que a gente saiba, né, as diferenças. Fala, Jana. Não, pode ir. Vou contar para vocês as minhas regiões preferidas de fios de PDO, tá? Para o uso, assim. Por exemplo, a gente já falou várias vezes, mas para essa região das olheiras, quando a gente está falando só de ruguinha, só de flacidez, e a gente não está falando de perda de volume, né, nessa região, eles são um dos melhores resultados. Uma capacidade incrível de entregar resultado, né? E ele é um bom custo-benefício, porque ele é um procedimento duradouro, assim, ele não é um procedimento que dali 3 meses tem que fazer de novo, né? A gente normalmente tem uma boa durabilidade, 1 ano e meio, às vezes 2, sabe? Dependendo da faixa etária, claro, dependendo do grau de flacidez, dependendo do teu estilo de vida, isso tudo a gente também tem respostas diferentes. Mas ele dá um baita de um resultado, um procedimento teoricamente simples, que a gente faz nessa região, tira fotos, percebe, dali 1 mês a gente começa a notar resultados, dali 90 dias o resultado já é visível, o cliente já chega feliz. Então, veio como uma oportunidade que antes o cliente chegava na nossa frente e se ele não tivesse uma indicação para preenchimento com ácido hialurônico, a única coisa que a gente podia dizer para ele era assim, ó, recorre a uma cirurgia, né? E às vezes era muito precoce. E hoje não, hoje a gente sabe que a gente vai fazer, poxa, os fiozinhos ali e você vai passar muito tempo sem aquilo te incomodar. Então é uma solução. Gosto muito dos fios para essa região. A ruguinha do Bravo ali, que é a ruguinha da tabela, também tem excelentes resultados ali. Fica um resultado realmente muito. É claro, né? A gente sempre explica, eu explico para os meus clientes muito isso, que a ruga do Bravo, a causa dela é a contração do músculo que dobra a pele. Então, se a gente também não paralisar com Botox, a causa continua acontecendo e aí vai dobrar tudo, inclusive fio, né? Mas para quem já está marcada, para quem começou a tratar
Botox, por exemplo, já no momento que a ruga já tinha se estabilizado, que já era uma ruga estática, poxa, ele tem resultado muito bonito, né? E para as ruguinhas do código de barra, os periorbitais, também é excelente. A gente faz em toda essa região, melhora muito a qualidade. E principalmente quando a gente está falando de uma flacidez nessa região e que a gente percebe que ela não tem gordurinha, sabe? Não é aquela coisa papadinha que você apalpa, que você está sentindo gordurinha. É a flacidez mesmo. Aquela pele que você passa e você sente. A minha já tá assim. Ah, você tá bom. sente ali a flacidez mesmo de pele. Então, ele é um baita no resultado nessa região também. Essas regiões faciais são as que eu mais faço. E resultados muito bonitos. Tudo vai depender, gente, da técnica do profissional. Então, muitas vezes, você não pode tomar o resultado da tua vizinha, da tua amiga, ou o resultado da pessoa que está morando lá do outro lado do país, como um resultado para você. Então, cada indicação é única e também a técnica do profissional é único, não tem. Por mais que eu vou usar o mesmo produto que a Mari, eu posso pensar de uma forma, a Mari pode pensar de outra. Então, o que vai ditar o resultado é o material, claro, tem que ser de qualidade, tudo, a quantidade que vai utilizar de fios e a técnica. Tipo assim, você vai fazer quantos fios por lado, vai fazer hashtag, vai fazer sobreposição, vai fazer vetor. No caso do fio de dermosustentação, você está colocando quantos? Você está fazendo vetor de quantos? Está fazendo nó, não está fazendo nó? Tá tracionando o máximo que dá, o fio não tá. Então, isso eu vejo que é uma coisa que há um tempo atrás, muitas pessoas vinham com aquela ideia de que era um fio único, né? Ah, eu vou fazer um fio único, vou colocar um fio aqui e vai subir. Olha, Jana, como é fácil. É só fazer assim, Jana. Quem nunca ouviu isso, né? É só fazer assim. A mais mágica da estética é essa. As pessoas acham que o fio de sustentação a gente faz exatamente isso. E na frente do espelho faz isso aqui, ó, e pronto, resolveu. É só disso um fio que me puxe tudo. Né? E eu passar um fio aqui, dar um nó na cabeça, sobe outro aqui. Eu falo assim, Mari, você pode fazer uma orelha do Mickey aqui atrás agora, puxa tudo e vai que fica. Mas, gente, só por Deus. Mas sempre... então, e daí o que acontecia, Mari? Assim, o que acontecia? Não, olha, eu me nego a fazer uma coisa que eu não vou entregar resultado. Então, eu explicava toda a questão dos vetores. Então, para dar um resultado, tem que fazer 4, 5, 6 de cada lado. Se a gente pensa numa dermosustentação, isso já vai ser um valor que, às vezes, dependendo pro bolso da paciente, mas é tudo isso. Então, tem os prós e os contras. Hoje em dia a gente já tem outros tratamentos complementares, nós temos os bioestimuladores, né? Que eu considero mais fácil de aplicar, mais fácil para o cliente também o pós, mas ainda a gente tem esses procedimentos que são complementares. Então, o que o fio entrega, muitas vezes o bioestimulador não vai entregar ou vai demorar mais tempo para entregar. O que o fio liso entrega, talvez o Skin Buster não consegue entregar tanto. Então, a gente tem que saber todos os procedimentos, né? Eu penso, para a gente conseguir personalizar melhor o tratamento. Inclusive, Mari, eu não sei se você aplica, mas eu já vi muito, eu já fiz algumas vezes, mas não uso isso como rotina da minha prática clínica, que é a aplicação do fio liso com o Skin Buster, com as vitaminas e sais minerais, né? Então, tem aquela técnica que você coloca, insere o fio, vai removendo a cânula ou a agulhinha e vai retroinjetando as vitaminas. Você já chegou a utilizar essa técnica? Sim, já. Acredita, não acredita? Porque tem um viés ali no meio, né? Sim. Como a gente não tem nenhum estudo científico que conte pra gente, olha, cientificamente avaliamos pessoas que colocaram só fios ou pessoas que fizeram fio com alguma coisa e que nos chancela ali, sabe? Enfim, a técnica, a gente sabe que esse tipo de técnica ficou muito individual, de acordo com a experiência do profissional, né? Eu fiz sim algumas vezes, mas na minha concepção, só os fios já dão um resultado tão bom que muitas vezes eu não preciso fazer um outro procedimento naquele mesmo momento. Então, depende da minha cliente, sabe? Se a cliente está com muita pressa de resultado, poxa, Mari,
é o aniversário de 15 anos da minha filha, meu casamento. Então, a gente também personaliza de acordo com a velocidade de entrega de resultado. Agora, se a cliente fala, Maria, eu estou cuidando, eu quero melhorar a qualidade da minha pele, isso vai ser a longo prazo, a gente pode ir fazendo os procedimentos mais aos pouquinhos e avaliando junto com o cliente os resultados e aí indicando outros procedimentos de acordo com as necessidades, porque elas também vão mudando. Sabe, Jana, uma das coisas que eu faço muito com as minhas pacientes, assim, quando a gente começa a ter... Oi, Isabel! Quando a gente começa a ter muita visita de clientes, assim, e que você percebe que a queixa principal dela é a flacidez, eu sento com a minha cliente antes de falar dos procedimentos e a gente conversa muito sobre flacidez, né? Porque tem muitas coisas que estão envolvidas ali. E é importante que a gente tenha isso em mente. Assim, não dá para a gente generalizar, como a Jana falou, vai ser o mesmo resultado, vai ser a mesma indicação, vai ser a mesma coisa, porque as pessoas apresentam necessidades diferentes. Eu tenho que levar em consideração, por exemplo, a faixa etária, né? A gente sabe, por exemplo, que entre 38 e 42 anos, a gente aumenta a velocidade do envelhecimento. Lá numa outra fase importante, entre 58 e 62, talvez seja a maior velocidade de envelhecimento que a gente viva, porque coincide muitas vezes com a menopausa e a gente vê a flacidez, a pele perder, sim, volume, perder colágeno de forma mais rápida. Então, eu preciso sentar com essa paciente e entender. Eu sei que, por exemplo, a característica genética influencia muito. Pessoas de peles mais branca, e que aí coincide, porque a nossa colonização é realmente italianos, alemães, e pele mais branca, tem uma tendência a desenvolver uma flacidez maior, né? Então, eu preciso olhar. Eu preciso saber se a minha cliente fuma, porque se ela fuma, ela já vai ter um problema com a flacidez, porque a gente tem mais quebra de moléculas ali, e aí a gente sabe que por um lado eu estou incentivando a produção de colágeno, e por outro lado o cigarro está quebrando o colágeno ali, que a gente quer tanto que fique bem, que fique bonito. Eu preciso saber se ela come muito açúcar, a gente sabe, cientificamente é comprovado que existe muita glicação, se eu não me engano, que é o nome do termo da palavra. Glicação, é isso aí. Quebra, o açúcar quebra, ele cola o teu colágeno, gruda no teu colágeno, detona. Simplesmente isso que acontece. E... Socorro, toda vez que eu vou olhar, então, um doce ali, vou pensar, gente, você vai meu colágeno, você vai que eu gastei de ácido hialurônico aqui. Sim. Como é que é a alimentação, como é que é a rotina física, né? Às vezes a gente acha, por exemplo, poxa, mas quem malha, quem faz, então... Gente, assim, o processo de envelhecimento, para vocês terem uma ideia, eu tenho algumas pacientes que são maratonistas, que são pessoas que fazem muito esporte mesmo, algumas professoras de balé. E aquilo é rotina, né? De muito exercício. O processo de envelhecimento nessas pessoas, ele é mais rápido do que numa pessoa que faz exercícios de maneira mais leve. Poxa, 3 vezes por semana tá ótimo para mim, sabe? Então, a gente tem que ter na cabeça, assim, quais são, o que é aquela cliente, né? Como é a vida dela e o que isso pode comprometer ou ajudar no resultado. Então, é uma consulta muito grande porque eu preciso explicar para ela, assim, olha, o que está acontecendo é o processo de envelhecimento, ele vai acontecer, a gente não vai barrar, porque a gente vai continuar vivas, mas vivas e maravilhosas. Então, a gente tem tratamento, entender qual é a queixa do cliente. Muitas vezes, gente, às vezes, assim, eu bato o olho na minha avaliação, sabe? E falo, poxa, talvez ele vai me falar das ruguinhas ali de código de barra. Às vezes o cliente nem toca nesse assunto. Às vezes o cliente está preocupado mesmo com a ruguinha que fica do bravo, sabe? Então, escutar do cliente, assim, o que te incomoda, o que te trouxe, sabe? Responder para ele exatamente aquilo que ele veio te perguntar. Então, essa talvez uma abordagem, Jana, que a gente começou a falar lá no comecinho, assim, qual que é a maior dificuldade que você vê do cliente hoje, né? Às vezes o cliente não é ouvido. Eu vejo muitos clientes que chegam na clínica e falam, poxa, Mari, eu fui numa outra pessoa, fui num outro colega, tudo, e às vezes eu me senti mal, porque eu sentei lá, eu nem sabia que eu tinha o nariz tão feio, mas ela falou tanta coisa do meu nariz, que, menina, não posso nem olhar no espelho agora. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, sabe, de escutar. Quem convive mais com a Jana sabe que é uma frase que eu repito muito, assim,
que tem lugar para todos os profissionais. Porque, na verdade, os seus clientes, eles vão se conectar a você de acordo com aquilo que você precisa. E eu não vou precisar competir com outras pessoas. Porque quando você vai na Jana, você sabe que ela é uma pessoa ética, você sabe que ela é uma pessoa que preza pela naturalidade, você sabe que ela é uma pessoa que escuta aquilo que o cliente quer falar. Então, independente que eu tenha vários outros profissionais com várias técnicas, eu sei que ali, naquele lugar, eu vou ser acolhida, vou me sentir bem e que a minha queixa vai ser escutada. Né? Então, eu sempre bato muito na tecla, assim, escute o seu cliente, explique para ele o que está acontecendo, porque a gente sabe o que está acontecendo, a gente só vê aquela coisa, poxa, meu rosto está derretendo, meu rosto está derretendo, né? E aí sim, tratamentos, e de maneira que seja muito, muito real, né? Assim, a capacidade de entrega é essa, né? Capacidade de resultado. Ou, às vezes, até o contrário, né, Jana? Olha, uma qualidade de vida desse jeito que você vive, uma rotina dessa que você vive, talvez a gente não consiga chegar nesse resultado, né? Então, acho que isso é muito importante, sabe? Conversar muito sobre o que está acontecendo. Sabe, Mari, que assim, ó, talvez para nós que já temos ali alguns anos de caminhada, para nós talvez é muito mais simples, né? Orientar, avaliar, orientar, diagnosticar, montar um protocolo que a gente sabe que vai dar resultado e passar essa segurança para as pacientes. Porque a paciente, ela primeiro compra você, ela tem que confiar em você, depois ela tem que acreditar no teu tratamento, você vai ter que entregar um resultado. É tudo uma construção, né? Não dá para ir muito afoito, eu digo, não, tem que sempre conversar muito bem antes do que já jogando na maca e furando a pessoa, não é bem assim. Mas eu tenho muitas alunas que estão começando, né? Várias seguidoras que estão começando, estão inclusive em transição de carreira. Mari, qual é assim a orientação, a mensagem que você dá? Porque eu vejo assim, eu vejo que é uma dificuldade muito grande, sabe, Mari? E para nós, para mim, para você, é muito simples, assim como para tantos outros profissionais, é muito simples a gente sentar, avaliar, orientar o paciente. Não, eu sei que para você que tem que colocar 5 fios de tração, tem que colocar 10 fios lisos, senão tu não, não tenho condições de fazer isso agora, então tu não vai fazer, porque tu não vai ter resultado. Mas para aquela pessoa, aquela profissional que está começando, o que você diz para ela, assim, para motivar e para inspirar essa pessoa que está começando e que talvez tem tudo pela frente ainda? Sim, Diana, assim, ó, deixa eu pensar um pouquinho para te responder, porque são coisas que a gente vai colocando ali. Eu trabalho com profissionais que hoje são profissionais da clínica, mas que começaram como estagiário, né? Então, eu tenho muito essa coisa na cabeça de que eu vou ter um profissional que às vezes começa ali comigo no estágio e às vezes ele não sabe, assim, zero mesmo, assim, poxa, Mari, como é que eu faço aqui com essa seringa, né? E é uma escadinha, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, a gente vai criando confiança, né? E essa confiança que você tem quando você faz os procedimentos é o que vai te gerar credibilidade. E a credibilidade é o que vai fazer você se manter de pé, né? Aquilo que as pessoas veem e acreditam. A anamnese, a primeira avaliação, a primeira consulta, para mim, ela define muito de tudo aquilo que vai acontecer, do relacionamento que vai acontecer entre eu e o cliente. Porque quando a gente está ali e que a gente senta e que a gente conversa com o paciente, eu tenho toda a oportunidade de escutá-lo, de entender o que está incomodando. E se eu consigo entender isso, eu consigo, assim, ajudar a pessoa. Mesmo que às vezes tem consultas que, poxa, eu não indiquei nada, ela não vai gastar, vamos supor, ali na clínica. Mas eu saio muito feliz ali, eu termino aquela consulta muito feliz, porque eu sei que de alguma forma, uma orientação que eu fizer, que às vezes é uma coisa boba, assim, vai fazer diferença para aquela pessoa. Então, assim, quem está começando, estuda muito, se conecta a profissionais que têm mais ou menos o mesmo perfil de trabalho que você gostaria de trabalhar, porque hoje a gente percebe que os profissionais têm perfil de trabalho, assim como, por exemplo, você vai, eu vou em tal ginecologista e não vou no outro, não, porque eu gosto daquele ali porque ele tem isso, isso e isso.
É mais ou menos a mesma coisa. Tem pessoas, tem profissionais que trabalham, por exemplo, mais com ácido hialurônico, que são profissionais mais do rosto marcado, mais definido, e tem público para isso. Tem gente que ama, que só quer isso. E tá tudo certo, e tá tudo bem. Então você precisa se conectar aos profissionais, quem está começando, e ao serviço, que aquilo é a tua vocação, a tua vontade, né? E hoje, Paty, assim, Paty, a Paty entrou ali, eu falei, e hoje, Jana, uma das coisas que eu vejo muito é que tem hoje uma possibilidade que a gente não tinha quando a gente começou, que é isso daqui. Que é você ter uma câmera na sua mão, um celular na sua mão, e você poder contar para o outro aquilo que é a tua noção de beleza, como é o teu trabalho, como você gosta de trabalhar, como você gosta dos resultados. Porque isso, na verdade, vai te aproximar os clientes que também pensam igual a você, né? Hoje, de quando a gente começou até hoje, às vezes eu acho engraçado, às vezes eu desço do meu consultório, da minha sala e dou risada, assim, para as meninas, mas aquela risada, assim, de achar engraçada, porque antes as pessoas sentavam na minha frente e ninguém me conhecia. Ah, tá, eu tinha que me apresentar, dizer o que eu tinha feito, o que eu tinha estudado, como é que eu pensava, para poder convencer a pessoa de que talvez eu fosse uma pessoa que ele pudesse destinar alguma confiança. Hoje, não. Hoje as pessoas, quando sentam na minha frente, elas sabem absolutamente tudo. Elas sabem quantos filhos, elas sabem o nome dos meus filhos, elas sabem como eu trabalho, eu gosto de trabalhar, como são os meus resultados, o perfil de resultado. Então, isso é muito gostoso, porque as chances são muito maiores, porque o profissional está buscando exatamente alguém com aquele perfil que ele está sentado lá na sua frente. Então, eu falo assim, pô, não imaginava na minha cabeça que um dia eu fosse ter que pegar o meu celular e falar, olha, esse aqui é meu trabalho, e que isso fosse referência. Mas hoje... Mari, tu sabe que hoje eu até dei risada hoje de meio-dia, acho que foi ontem, hoje de meio-dia, não sei. Meu marido estava organizando umas coisas aqui no escritório e chegou com um monte de caderno aqui. No meu outro escritório, que agora ele tem o meu, eu tenho o meu, ele tem o dele. Gente, comecei a abrir aquele caderno, era caderno da faculdade. Eu dei tanta risada. Assim, gente, isso aqui tinha que anotar à mão, não tinha internet direito, não tinha nem celular. Era aqueles computador de tubo, nós íamos na biblioteca ler livro, fazer resumo, caderno escrito. Eu me senti assim, uma jurássica, uma pré-histórica, sabe? Mas eu achei tão engraçado. Então, como é legal a gente ver, né? Antigamente, quando a gente tinha que viajar, Mari, eu viajava de ônibus, dormia no ônibus, a gente ia para pós de mala, coberta, travesseiro, porque era frio de madrugada, passava ali o dia todo estudando, empoleirado numa sala, depois a gente dormia, dividia quarto, depois voltava para casa. E hoje em dia é tudo mais fácil, né? Então eu vejo assim. Só que ao mesmo tempo que é tudo mais fácil, a gente tem mais acesso à informação devido ao digital, a nossa live hoje de conteúdo, né? Todo o conteúdo que tem de forma gratuita aqui na internet, mas tem muito conteúdo, então as pessoas acabam se confundindo, tendo um pouco de confusão. Então é bem como a Mari falou, para quem está começando agora, né? Quem nunca ouviu falar sobre fios ou quem gostou da ideia dos fios, gostou, vai em busca de algum estudo, de algum artigo, de algum curso VIP, o curso, enfim, para você se aprimorar. Mas é muito importante que a gente tenha acesso a outros conteúdos, né? E como eu disse, eu achei que eu nunca ia fazer fio. Depois de 2 anos, estava eu lá fazendo fio, né? Então, a gente tem que abrir a cabeça, nunca dizer que nunca. Então, a gente tem uma curva de aprendizado e com certeza, se hoje, né, falando para as meninas que estão começando, se hoje você vê que tem dificuldade, é normal, gente. É normal, todo mundo tem dificuldade. Eu tenho dificuldade hoje, a Mari tem dificuldade hoje. Então, só que as dificuldades vão mudando, né? Exato. Mas todo mundo tem dificuldade, não tem muito o que fazer. Então, Mari, eu gostaria... Vamos abrir para perguntas, né? Para a gente encerrar aqui a nossa live. Se alguém tem alguma pergunta para fazer sobre empreendedorismo, sobre os fios de PDO, que é o nosso conteúdo, que são fios de estímulo de colágeno, que vai fazer um rejuvenescimento, que vai fazer uma redução daquelas linhas finas, vai fazer uma
uma dermosustentação, uma leve tracionada, que não tem nada a ver com o lifting cirúrgico. Vocês podem colocar aqui, né, Mari? Que a gente Isso. responde. E, Mari, gostaria também de agradecer muito a tua disponibilidade, que aceitou, né, participar aqui comigo. Eu sempre chamo a Mari, ela sempre aceita. É muito bom, é muito bom. A Kênia mandou aqui. Quanto custa o fio de PDO? Depende do tipo. Por exemplo, nós temos os fios... O PDO é o material. Nós temos o fio liso, que é um pequenininho, retinho. Ele tem de 3 centímetros, de 5, de 7. Nós temos os fios espiculados, que são aqueles fios que a Mari explicou que tem as garrinhas que servem para tracionar, para levantar o tecido. E ele tem variação de espessura, do diâmetro e do comprimento. Então, eu tenho fio de 7, de 9, de 10, se eu não me engano. Tem 18G, 19G, 16G. Tem o fio parafusado, que é em forma de parafuso, que é para preenchimento mais de um sulco ou até de uma ruga mais profunda. E dependendo também, então muda muito, gente. Assim, ó, o valor muda muito com o tipo. Parte de quanto, Mari, que tu acha? Os blister aqui. Vamos falar assim do básico que a gente tem usado, né? Assim, dos fios de PDO para flacidez. Assim, eu acho que em média, vou falar por mim, mais ou menos o que eu escuto aqui em volta, assim, ó, de 100 a 150 reais, mais ou menos a unidade, cada um dos fiozinhos. E aí o que vai mudar é a quantidade de fios que a gente partir. Por exemplo, ali a Eliane perguntou qual fio usar para flacidez no braço e no pescoço. Eliane, assim, ó, por isso que é muito importante a gente avaliar o cliente. Às vezes a gente pensa na possibilidade do fio, mas se o cliente tem o fio, a pele muito, muito, muito flácida, muito fininha, sem gordura, talvez a gente, poxa, já não seria o ideal usar ali. Então a gente precisa entender qual é a espessura da derme, qual é a flacidez. Às vezes a gente confunde uma outra coisa que é muito importante, que é a flacidez com sobra de pele, né? Às vezes é sobra de pele de uma paciente que, por exemplo, fez uma bariátrica, alguma coisa assim, às vezes tem tanta sobra de pele que a gente não consegue entregar um resultado bom. E aí a gente diz, olha, é cirúrgico, não tem jeito, é cirúrgico. Então, por isso que é importante a gente avaliar. A gente pode usar qualquer tipo de fio, mas aí a avaliação é que vai fazer você definir qual é o melhor fio para aquele cliente, para aquela região. Isso aí. A Carla pediu aqui, Mari, antes da gente finalizar aqui, para tirar os jowls, qual tamanho você usa e qual região que você aplica? Tá. Também vou avaliar o cliente, né? Assim, o Joe, né, que é aqui o nosso famoso bulldog, que é aquela flacidez que a pesar nessa região, está marcado aqui. Eu gosto sempre primeiro, antes de fazer fios, eu gosto de fazer um bioestimulador de colágeno. Isso deixa a pele mais densa, né? Isso é um protocolo da Mariana, tá? Assim, e claro, não só meu, que muita gente faça, mas eu normalmente indico assim para as minhas clientes. Eu vou fazer uma comparação bem boba aqui para vocês entenderem, mas eu explico para elas assim, ó, que a gente tem um murinho ali e que esse muro, com envelhecimento, ele tá ficando bambo, ele tá ficando flácido, ele tá caindo. E aí, se eu só colocar lá aquele fio e puxar, eu não tô trabalhando, claro, um pouquinho da causa do problema, mas a causa maior eu não estou conseguindo resolver. O meu muro vai continuar bambo, só que ele vai continuar estourado, né? E aí eu te dou aquela impressão. Então, para que a gente tenha um resultado que seja um resultado mais durante mais tempo, um resultado mais sustentável, quando a gente tem JOL, quando toda essa região da pele tá aqui, tá criando volume em volta do lábio, uma das primeiras coisas que eu faço é indicar um bioestimulador de colágeno para a gente fazer esse lifting, e é um lifting com espessura de pele, né? Então você percebe, você põe a mão, a pele não vem, ela não faz ruga, ela tá aderida à pele, né? Então isso é a primeira indicação que eu faço no paciente nessa situação. E aí eu só vou usar os fios se eu vejo que ainda com a pele boa, já com a pele melhor, ainda assim eu tenho essa flacidez de pele pesada. Eu vou usar de 2 a 4 fios, normalmente, às vezes 3, às vezes 4 fios por hemisfério, né? Metade do rosto. Então eu vou usar de acordo com a necessidade.
no mínimo 2 fios para a gente poder puxar essa região e, em média, 4 fios para a gente poder fazer um lifting que a gente considera mais importante quando a gente compara resultado. Isso aí, ótimo. Carla, a questão do bioestimulador, você tem que esperar dar um intervalo de ação, né? Então, 30 dias, espera 30 dias, 60 dias, para daí você entrar com outro procedimento, seja os fios ou seja uma outra sessão do bioestimulador, tá bom? Gente, Carla, então olha só. Normalmente, se a paciente não tem pressa, eu espero os 90 dias do bioestimulador, para depois a gente ver a necessidade. Ótimo. Então, sempre pensando assim, a gente precisa dar tempo, dar intervalo para esse tecido responder, né? Não adianta fazer procedimento em cima de procedimento e você vai tendo um acúmulo de produto, um acúmulo de resultado que daqui a pouco não fica legal. Então, o que acontece normalmente com aqueles rostos super inflados, né? Que é tanto bioestimulador um em cima do outro, aplicação errada, que ao invés de levantar, fica redondo o rosto. Então, a gente tem que ir com calma e fazer com calma e esperar o resultado para daí partir para o próximo procedimento. Então, quem vai ditar a velocidade do procedimento, do tratamento, é você como profissional. Então, sempre mostrando que você quer o resultado, você não quer só o dinheiro. O dinheiro é uma consequência da troca de serviço. Você está dando serviço, né? E em dinheiro, você ganha o dinheiro em contrapartida, mas que você quer o resultado, assim como ela, tá bom? Isso então, gente... Jana, muito importante. Todo resultado de flacidez é a longo prazo. Se a gente não tiver paciência, a gente corre o risco, das vezes, não gostar de um resultado lá no futuro, porque a gente exagerou. Não dá para dizer, mas como é que vai ser exatamente o resultado? O resultado é a longo prazo. Então, a gente precisa ter essa paciência. E, digo mais, se você tiver possibilidade de tratar com antecedência, de prevenir, de criar aquilo que a gente chama banco de colágeno, né, que a gente tanto fala ali, com certeza é a melhor opção. Tratar um bulldog, um jockey, é muito mais chato do que eu prevenir, né? Então, se eu já estou avaliando a minha ela tem 30 e poucos anos, já tem uma tendência à flacidez, a gente já começa a tratar ali. Isso vai evitar muitas outras coisas depois. Ai, maravilha. Mari, podia ficar aqui conversando contigo até 1 da manhã, né? A gente adora falar, uma fala mais que a outra, tem que levantar o dedo. Deixa eu falar. A Mari quer falar, a gente fala demais. Gente, mas Mari, eu gostaria muito de agradecer. A gente pode marcar mais lives. Se vocês gostaram da sintonia minha e da Mari aqui, é só vocês colocarem que querem mais Mari Pajana e conteúdo também. Pode ser outros conteúdos que a gente faz de tudo, né, Mari? Gostaria muito de agradecer, então, Mari, a sua prontidão, a parceria de você topar, dar o teu tempo, né, e o teu conhecimento aqui para as nossas seguidoras, nossas alunas. E também eu gostaria de dizer, de convidar todos vocês, dia 10, a gente vai ter um evento, eu vou ter um evento que é um workshop, que é para você descobrir como fazer o preenchimento labial perfeito. O nome do evento é Os Segredos do Preenchimento Labial, tá? Os Segredos do Lábio Perfeito. Então, vocês fiquem atentos ao meu Instagram, que vocês vão ter mais informações nos próximos dias. E eu vou convidar a audiência a fazer um print da nossa live linda e maravilhosa e postar nos stories e nos marcar, tá bom? Que a gente vai repostar, né, Mari? E principalmente, uma coisa importante, coloquem a sacada. O que eu levei dessa live? O que eu aprendi com essa live? Qual foi a maior sacada de vocês nessa live de hoje, tá bom? Vamos fazer a pose, Mari? Vamos. Eu vou fazer aqui também, peraí. Ai, ai. Gente, Jana, muito obrigada mais uma vez. Para mim é sempre uma felicidade, né? Me coloco também à disposição no que eu puder ajudar. Eu converso muito com enfermeiras que estão trocando de carreira ou que viram na estética uma oportunidade. Eu sou realmente uma das pioneiras na enfermagem estética e faço parte da Sociedade Brasileira de Enfermagem Estética. Estou sempre ali na luta, na briga para que as coisas aconteçam.
E para mim é sempre um prazer estar aqui, poder ajudar. E é sempre um prazer estar do lado dessa lindona. A Jana, assim, ó, eu fico olhando hoje, estava conversando dela e falei, gente, ela está desenvolvendo um trabalho incrível no digital, que é justamente você não sair, aliás, você sair da sua zona de conforto, você buscar mais, você ir além. E isso com certeza faz toda a diferença, assim, imprime um profissional de sucesso. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Obrigada, Mari. Falamos então, gente. Obrigada. Amanhã cedo tem live, 11 h 11 da manhã, e à noite também tem outras convidadas. Então, nos sigam, né, Mari? Seguem a Mari, Mariana Machado. Mari, coloca aqui teu arroba para o pessoal seguir. E qualquer dúvida, a gente fica à disposição, né, Mari? Muito obrigada, boa noite. Deixa a Mari colocar aqui o arroba dela. E daí vocês sigam a Mari, compartilhar. A Mari coloca muito conteúdo lá também. Quem precisa de atendimentos lá em Canoas, Porto Alegre região. Isso, arroba Mariana Geisel. Não, gente, falta um RA na frente ali. A pessoa escreve. Pois é, Mari. Doutora Mariana Geisel. Tá, é arroba DRA Mariana Geisel. Sigam ela, gente. Isso. E muito obrigada e nos vemos amanhã. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.